Então está bem. Que bom que já está tudo ok. Nosso estudo hoje será sobre os 8 remédios da natureza, os remédios que nos ajudam a manter, né, nosso sistema imunológico ativo, nosso sistema imunológico funcionando bem. Antes de nós começarmos esse estudo, eu quero convidar você a fazer uma oração. Então, vamos falar com Deus em oração, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude de modo que nós tenhamos sabedoria dele para aprendermos mais a respeito da palavra de Deus e a respeito dos remédios que Deus ele tem deixado para nós. Feche seus olhos aí e vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus que estás nos céus, nesse momento, Senhor, em que nós falamos contigo em oração, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que se importa e se interessa por nós e nós, seus filhos. Aqui estamos reunidos em diversos lugares, de modo virtual, mas nós estamos aqui conectados para juntos aprendermos mais a respeito da Tua Palavra, dos ensinos da Tua Palavra. Por isso, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, de modo que nós, por Tua graça e poder, nós estejamos aprendendo mais a respeito dos ensinos da Tua Palavra, bom Pai, e a respeito dos remédios que o Senhor tem deixado para nós, seres humanos, para nós aprendermos e conhecermos mais a respeito dos remédios que o Senhor tem deixado para nós e assim nós podermos estar com o nosso sistema imunológico funcionando bem e assim podermos estar aí imunes, né, às doenças, não apenas ao corona, mas às demais doenças também. Abençoa-nos, se conosco, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos e agradecemos. Amém. Então nós vamos aqui, eu vou passar brevemente a respeito dos remédios da natureza. Você talvez já tenha visto aí, ouvido, né, pessoas, quando alguém espirra, e aí então as pessoas, elas dizem saúde. É um costume, né, dos seres humanos, e isso ele excede, ele está presente em todas não, mas em boa parte dos países, das nacionalidades. As pessoas, elas desejam, né, que nós estejamos bem, que nós tenhamos saúde, e assim nós vamos aí aprendendo, né, com a comunidade, com aquilo que as pessoas dizem. Nas culturas, nas línguas, existe uma associação entre respiração, vida e saúde. Por isso que quando as pessoas espirram, dizem saúde. E interessante, por exemplo, na China, a expressão que para nós é saúde, ela é viva 100 anos. Viva 100 anos. Mas como eu estava dizendo, em todas as culturas e línguas existe essa associação, né, entre a respiração, a vida, a saúde. E nós vivemos aí dias em que nem sempre, né, aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, nós ainda temos que agradecer porque nós temos ar puro, e o ar puro, ele é um remédio extremamente importante para nós. O oxigênio, o ar puro, ele contém o oxigênio necessário e suficiente, e o oxigênio, ele ajuda nosso sistema imunológico a funcionar bem, e o oxigênio também,
ele ajuda as células, que são as células de defesa do nosso organismo, as células killer, que seriam as células ali que matam, né, os germes, as bactérias, os vírus, eles precisam do oxigênio. Então, nós precisamos do ar puro, certo? E eu e você, nós precisamos entender que algumas coisas, elas influenciam isso. Então, por exemplo, uma postura errada, uma pessoa que tem uma postura errada, ela precisa corrigir isso porque a postura errada impedirá os seus pulmões de funcionarem bem. Quando nós estamos respirando normalmente, entram em nossos pulmões cerca de 1 litro de ar. Mas se nós fizermos uma inspiração profunda, nós podemos receber até 4 litros de ar. E essa capacidade é a capacidade que chamamos, o que chamamos, né, de capacidade vital. Nossa vida depende da respiração pulmonar, que esse processo é o processo de levar o oxigênio para o sangue. E então, de fazer a troca e retirar o gás carbônico, certo? Para que assim nosso organismo esteja funcionando bem, esteja funcionando perfeitamente. Então, como eu estava dizendo, quando nós inspiramos profundamente, e inspirar profundamente significa que você precisa usar o seu diafragma. Nós, quando criança, nós nascemos sabendo usar o diafragma e depois de adultos, nós perdemos essa capacidade de usar o diafragma corretamente. Preste atenção em um bebê, ele dormindo, você verá que a barriga dele sobe e desce, o diafragma funcionando. Ele inspira, os pulmões eles se enchem de ar através do diafragma. E talvez nós precisemos, né, fazer aí um exercício para que reaprendamos a usar o diafragma, certo? E assim, né, nós estaremos aí cuidando de modo que nosso corpo, nosso organismo, ele esteja funcionando bem. Por que que é importante isso? Vejam só, quando Deus, ele criou o ser humano, e aí nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2 e o verso 7, o texto dizendo o seguinte, ó, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Assim, né, quando Deus fez os seres humanos, ele usou o pó da terra e usou o fôlego de vida. E aí a união, né, do fôlego de vida com o pó da terra tornou o ser humano um ser vivente, certo? Por isso que nós dependemos da respiração. A respiração é essencial, primordial, né? Essencial para nós seres humanos, porque sem respiração, se nós cortarmos a respiração, nós morreremos. E assim, como diz as Escrituras no Salmo 104 e o verso 29, que diz assim, ao cortarem a respiração, elas morrem e voltam ao pó de onde saíram. Então é o fôlego de vida que nos dá vida. E a Bíblia, ela nos apresenta ele como um presente de Deus para os seres humanos. Então, a nossa vida, ela depende da respiração. Para nos mantermos vivos, precisamos estar respirando. Nós somos frágeis, somos seres humanos, nosso corpo, ele é frágil. E por isso nós precisamos cuidar da nossa vida, que é um presente que Deus, ele nos dá. Nós, então, vimos aí que a respiração, ela é primordial
para mim e para você, e por isso nós precisamos aprender a respirar. Dessa forma, eu e você, nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é procurar respirar profundamente. Aproveite e faça isso agora aí, onde você está. Inspire profundamente, usando o diafragma, né? Lá, usando o diafragma, com a barriga ali, não sem levantar os ombros. Procure encher aí os seus pulmões de ar, faça isso algumas vezes, certo? E assim você estará levando o oxigênio puro para o seu corpo, para o seu organismo. Também procure melhorar, né? Nós precisamos procurar melhorar a nossa postura, manter sempre as costas retas e melhorar a circulação do ar nos ambientes da nossa casa. Precisamos colocar a ventilação aí. Nós temos ouvido pesquisadores dizendo que principalmente o coronavírus, ele fica suspenso no ar em partículas muito pequenas. As partículas que ficam suspensas no ar, por serem tão pequenas, elas ficam suspensas, por isso que elas não descem, né? Por serem tão pequenas. Para você ter uma ideia, ela seria um fio de cabelo dividido em 10. Pegue um fio de cabelo seu e corte ele em 10 partes. Então, são partículas assim que mantêm no ar o vírus. Por isso é que é importante, porque o oxigênio vai matar o vírus, né? Se ele porventura entrar e você estiver respirando adequadamente, com certeza você estará a ter aí as condições para estar bem e assim você poder respirar adequadamente. Você poder respirar adequadamente. Tenho certeza que Deus, Ele deseja fazer o melhor para mim e para você. E Ele quer nos ajudar. Por isso, ore, fale, converse com Deus. E eu tenho certeza que o Senhor o ajudará com essa decisão, a decisão de cuidar, né, com a sua respiração. O próximo remédio que nós vamos aprender um pouquinho mais é a respeito do exercício físico. Nesses dias da quarentena aí, da pandemia, em que as pessoas têm ficado muito em casa, isso tem favorecido o sedentarismo. Nós, seres humanos, se nós ficarmos parados, nós estaremos envelhecendo mais rapidamente. Por isso é importante nós estarmos ativos, né? Se nós ficarmos parados, então nós poderemos ter aí, como eu disse, envelhecimento precoce, problemas cardiovasculares, obesidade, certo? E uma revista médica recente, ela mostrou preocupação do sedentarismo durante o período de confinamento da pandemia do Covid-19, certo? Pois tem sido demonstrado que o risco de infecções respiratórias por coronavírus é potencialmente maior na presença de deficiência do sistema imunológico. Por isso, os remédios da natureza, eles nos ajudam com essa questão, certo? Com a questão de nós nos mantermos ativos e assim estarmos então nos exercitando, certo? Nós seres humanos fomos feitos para nos mover, para exercitarmos. Isso desde a criação. Vejam só o que diz Gênesis 3:17 até o 19, né? Aí nós vamos pegamos aí algumas partes. Para Adão, Deus disse o seguinte: você terá que trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Então, desde a criação, e aí após o pecado, né, então a criação ela passou
nós passamos a ter dificuldade, né, com a produção do alimento necessário, e assim nós precisamos entender, certo, que precisamos aprender mais a respeito do funcionamento do nosso organismo e também colocar ele em movimento. Colocar ele em movimento. Eu e você, nós precisamos colocar nosso corpo em movimento. Estarmos sempre aí nos movimentando, praticando exercício físico. A Bíblia fala que Moisés, com 120 anos, ele tinha uma vida ativa, certo? Ele ali em Deuteronômio fala que Moisés atravessou um rio, então possivelmente a nado, né? Depois ele subiu, subiu um monte e foi lá nesse lugar que ele então veio a descansar, certo? Nós, eu e você, nós precisamos procurar então colocar o nosso corpo sempre em atividade. E aí as pesquisas elas mostram que o melhor exercício que se tem é a caminhada. Então, caminhar todo dia, meia hora cada dia, uma caminhada mais de modo a você suar, né? Não uma caminhada papeando, conversando, não, uma caminhada que você esteja aí, assim, com passos mais largos, né? Mais rápidos também, certo? Então, uma caminhada todo dia, ela ajudará você a manter o seu corpo ativo. Eu vi também algo que é o seguinte, quando nós praticamos exercício físico e de preferência pela manhã, nosso sistema imunológico ele ativa e ele fica funcionando. Se você não pratica nenhum exercício físico durante o dia, então o que provavelmente acontecerá é o seguinte: o seu sistema imunológico não estará aí pleno, né? Não estará 100%. Por isso é importante manter o corpo funcionando e o sistema imunológico funcionando bem adequadamente, certo? Por isso, eu quero convidar você a tomar aí uma decisão, certo? Decida praticar exercício físico. Amanhã, sexta-feira, separe aí um tempo, de preferência pela manhã. Eu procuro ter atividade física sempre pela manhã, e aí você veja o horário, faz uma caminhada aí, pelo menos de meia hora, né? Mas se conseguir um pouco mais é melhor. Também faça alguns exercícios de musculação, certo? E principalmente aqueles que já têm mais de 40 anos, manter os músculos ativos diminui a perda muscular. Quando nós passamos de 40 anos, então nosso corpo ele começa a perder massa muscular e começa a perder força. Por isso é importante nós termos, né, o nosso corpo sempre em funcionamento, sempre ativo. Então, amanhã tome aí a decisão, certo? Pelo menos 3 vezes na semana, mas de preferência todos os dias, faça aí uma caminhada, vamos deixar de lado o sedentarismo, vamos cuidar mais do nosso corpo. Converse com Jesus, peça que Ele o ajude e com certeza o Senhor Jesus estará ajudando você. O outro remédio da natureza que nós temos é a água. A água, ela é extremamente importante para mim e para você. Às vezes nós sentimos dor de cabeça e é falta de água. Por quê? Porque nosso corpo ele é composto maior parte em nosso corpo ele é composto na maior parte por água, certo? Então por isso é importante repor a água que nós perdemos, e a respiração é uma das maneiras que nós mais perdemos água.
né? Então, nós precisamos beber aí, em média, na média, 2 litros de água, mas o cálculo correto vai depender de cada pessoa vai ter a sua necessidade, mas considerando que cada pessoa, que na média as pessoas pesam 70 quilos, então você multiplica por 30, então o peso vezes 30. Se a pessoa pesa 50 quilos, então são 50 quilos vezes 30 ml de água, ou seja, 1,5 litro. Quem pesa 50 quilos precisa de no mínimo 1,5 litro de água. Quem pesa 70 quilos vai precisar um pouco mais de 2 litros. Mas se você beber um pouquinho a mais, quem sabe um copo de água a mais do que esse mínimo que você precisa, você será muito beneficiado. Lembrando também uma outra coisa, aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas têm o hábito, né, de tomarem aí tereré, certo? E o tereré, a dificuldade, e até um tempo atrás aí, uma pessoa faleceu por causa disso, por causa do excesso, né? Bebeu muita água de uma vez e aí ele acabou tendo problemas e veio a óbito, certo? Então, é importante manter isso. Tem uma quantidade mínima de água que você precisa, não precisa beber muito a mais, um pouquinho a mais vai deixar a sua pele melhor, vai deixar o sangue, fazer o sangue funcionar, fluir mais fácil, e aí diminui a pressão também, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, beber água, manter o nosso corpo hidratado, nós precisamos manter o nosso corpo hidratado. E aí existe uma outra coisa também que é a seguinte, eu e você, nós não podemos, então se eu preciso beber 1,5 litro de água, eu preciso beber 2 litros e pouquinho de água, certo? E eu vou beber tudo de uma vez? Então, eu não devo fazer isso. Eu devo dividir, beber ao longo do dia. Se eu preciso tomar aí 10 copos de água, ou seja, uns 2 litros e pouco, 8 copos de água, se o copo for de 250 ml, então eu posso dividir isso por dia, durante o dia, um copo de água a cada hora. Lembrando que, junto com a refeição, não é bom para a digestão usar líquido junto com o alimento. Então, você bebe antes, 20, 30 minutos antes, ou então bebe depois, 1h30, 2 horas depois da refeição, certo? Então, use a água necessária, lembrando que a água ela é muito importante para mim e para você. E a água é tão importante que Jesus ele até fez uma comparação, né? Lá em João capítulo 7, Jesus disse, no capítulo 7, os versos 37 e 38, dizem assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus ele se comparou com a água, né, e ele disse que ele é a água da vida, certo? E eu e você, nós então precisamos beber a água aqui, a água física, né, a água pura, cristalina, certo? Uma outra coisa que eu estou me lembrando aqui também é a qualidade da água. A água, ela precisa, o pH da água precisa ser ali um pH por volta de 7, certo? Por volta disso, tá? E a água que sai da torneira, ela não tem um pH de 7. Geralmente a água que sai da torneira, o pH dela é inferior, por volta de 5 aproximadamente, certo? Então é importante você ter aí filtros que tenham carvão ativado, porque o carvão ativado vai retirar o cloro e outros componentes químicos da água que diminui, né, o pH, certo? E farão com que o pH da água suba. Aqui na minha casa, e talvez alguns de vocês já me ouviram falar, eu tenho um filtro de barro e uso os elementos filtrantes ali, aquilo que no passado o pessoal chamava, né, as pessoas chamavam de vela,
tem a vela com carvão ativado e ela retira então o cloro da água e faz com que o pH da água suba e fique ali próximo de 7. Se você usa água direto da torneira, os seus rins estão trabalhando mais, o seu organismo está trabalhando mais para poder fazer com que o pH suba e aí então fique melhor. Então, se você bebe água com um pH melhor, mais alto, lembrando também que não pode ser tão alto porque nós precisamos de alguns nutrientes compostos que estão presentes na água, alguns sais, minerais e tal, que nós precisamos e eles estão presentes na água. E aí nós precisamos água de pH por volta de 7, como eu disse, ou próximo disso. Só para você ter ideia, o refrigerante, o pH do refrigerante, das bebidas, né, aí refrigerantes, independente da marca, do tipo e tal, normalmente é 2,5. Por isso que não é recomendado, né, fazer uso desse tipo de bebida, mas beber aquilo que realmente é refrigerante, que é a água pura que Deus nos deu e que Jesus chegou a comparar, né, ele como a água da vida. Por isso, tome uma decisão. Tome a decisão de beber a água necessária cada dia, certo? Beba mais água, faça o cálculo aí conforme seu peso e também convença outros, ajude outros para que eles também bebam mais água, para que assim o organismo deles esteja funcionando adequadamente. Converse com Jesus, peça para que ele o ajude, para que você esteja bebendo a água necessária a cada dia. E eu tenho certeza que o Senhor o ajudará. Não espere ter sede. A sede, ela já é um sinal de advertência, é o corpo gritando que ele precisa de água. Assim, não espere ter sede. Como eu disse, ao longo do dia, vá bebendo a água, né, um copo de água por hora, e você verá que isso será uma bênção para você, ao você fazer o uso da água necessária cada dia. Um outro remédio da natureza está aí brilhando a cada dia e é o sol. Eu e você, nós precisamos da luz do sol. Não apenas nós, né, mas toda a vida na Terra, ela precisa da luz do sol. E às vezes as pessoas, elas não param para tomar, né, o sol necessário, certo? Todos os dias nós precisamos da luz do sol e nós precisamos então tomar banho de sol. Todos os dias nós precisamos. Nosso organismo ele produz um hormônio que as pessoas, né, elas a princípio quando descobriram, elas chamaram de vitamina, a vitamina D. E a vitamina D, na verdade, é um hormônio que nosso organismo ele produz. E nosso organismo produz a vitamina D como resultado, né, da ação dos raios do sol em nosso corpo. Por isso é importante todos os dias nós tomarmos um banho de sol, certo? Todos os dias nós tomarmos um banho de sol. A luz do sol, ela tem um efeito calmante na pessoa, no ser humano, além do que ela também ajuda, né, no combate às infecções respiratórias virais, certo? A depressão também. Então, se alguém tem aí dificuldade com depressão, experimente cada dia sair ao sol, olhar para o céu, tomar um banho de sol. Quanto tempo você vai tomar de banho de sol? Cerca de 15 minutos. 15 minutos de banho de sol todos os dias, ali do horário de 11 da manhã até 2, 3 da tarde, por volta disso. Se você não puder tomar sol nesses horários, você até pode tomar nos outros horários, mas aí você precisa aumentar a quantidade, né? O tempo precisa ser maior. Assim,
nós vemos aí a importância da luz do sol. E para eu e você, nós vermos, né, quão importante é, Jesus, ele disse o quê? Em João 8,12, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele disse que ele é a luz desse mundo, certo? Ele, Jesus, ele é a luz do mundo. Então nós vemos aí mais uma vez Jesus se comparando com um elemento, né, com um remédio que é importante para mim e para você. Dessa forma, eu convido você a tomar uma decisão, certo? Eu convido você a tomar a decisão de fazer uso desse remédio. Todo dia, tome banho de sol. Tome banho de sol todo dia. Separe ali 15 minutinhos, certo? Talvez enquanto você está fazendo uma outra coisa, mas aproveite a luz do sol e tome banho de sol todos os dias. E você verá que isso será uma bênção para você, né? Mas lembrando, como eu disse, 15 minutos apenas, no horário de pique, quando o sol está ali, né, por volta de meio-dia até 2 da tarde, no máximo de 11 até 2 da tarde, 15 minutos, com a maior parte do corpo exposta ao sol, e será uma bênção para você. Não se esqueça que Jesus pode ajudá-lo com o uso desse remédio também. Jesus, ele pode ajudar você a colocar em prática aí na sua vida, cada dia, o sol, né, que está aí de graça, você não precisa pagar nada para tomar banho de sol, para ter a luz do sol, certo? Então faça uso desse remédio, busque a ajuda do Senhor Jesus. Um outro remédio que nós temos é a alimentação saudável. Eu e você, nós somos aquilo que nós comemos, né? Nós somos aquilo que nós comemos. E nós precisamos lembrar de algumas coisas. Existem alimentos que são indispensáveis para uma boa saúde. E esses alimentos nós devemos consumi-los. Que alimentos são esses? Esses alimentos são o que a terra produz. O que a terra produz é alimento. O que a indústria produz é gênero alimentício, é produto alimentício. Então, nós precisamos aí nos alimentar bem. Existem alimentos indispensáveis. Existem alimentos que nós podemos usar, mas devemos usá-los com moderação. E só voltando um pouquinho, mesmo os alimentos bons, indispensáveis, nós precisamos usar eles com moderação, tá? Então, tem alimentos indispensáveis, o que a terra produz, certo? Há uma variedade de cores, coma um máximo de cores diferentes durante a semana. E eu tenho certeza que isso será uma bênção para você, tá? E existem alimentos que, mesmo tendo um valor nutricional, nós não devemos usá-los. Então, como eu falei aí, os produtos alimentícios, né, normalmente eles trarão problemas para nós, para a nossa saúde. São as bolachas recheadas, os sucos processados, né? Usar muita fritura também, coma o mais natural possível, se alimente o mais natural possível. Entre comer uma cenoura crua ou uma cenoura cozida, coma a cenoura crua, coma ela crua, certo? Na média, né, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o seguinte: tenha uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, castanhas e cereais integrais, ou seja, o que a terra produz. Consuma pelo menos 400 gramas de frutas e verduras por dia. Consuma menos de 10% das suas calorias para o dia em açúcar.
E de preferência, se você puder tirar o açúcar, melhor ainda, né? Consuma menos de 30% em gorduras, certo? Lembrando que as gorduras não saturadas, né, que você encontra aí no abacate, nas nozes, nos azeites, certo? Os peixes também têm gorduras não saturadas, são melhores do que as gorduras da carne bovina, da carne suína, né? Margarina, não dá nem para dizer que margarina, porque margarina é algo que nem a mosca come. Você deixa aí um pote de margarina para ver se uma mosca sentará nesse pote. Deixa um pote de margarina aberto e você verá que nenhuma mosca vai pousar num pote de margarina. Por quê? Porque não é comida, né? Porque não é alimento, certo? Diminua aí os chocolates, os queijos, o sal também, certo? O ideal é que a pessoa use 1 grama de sal por dia, tá? A tolerância seriam 5 gramas, então, de preferência, use menos sal. É muito fácil fazer o cálculo, né? Uma família com 3 pessoas, 1 quilo de sal por ano. Assustou? Mas é o cálculo ideal, está bem? Lembrando sempre, né, que nós precisamos ter tudo aí com moderação, fazer os ajustes necessários, fazer o uso desses alimentos será bênção para nós. Eu tenho plena certeza disso, tenho certeza que Deus o abençoará ao você colocar isso em prática na sua vida, certo? Eu e você, nós precisamos nos alimentar, né, daquilo que a terra produz, como eu disse, e vejam só, olha o que a Bíblia ela fala, que Deus deixou em Gênesis 1, 29, a palavra de Deus diz assim, ó, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Assim, nós encontramos, né, que a dieta melhor é aquela que é baseada em plantas, em frutas, aquilo que a terra produz. Essa é a melhor dieta, os melhores, o alimento verdadeiro são esses, aquilo que a terra produz. E talvez você esteja pensando aí, nossa, mas isso é muito difícil e tal, mas você verá que depois de se acostumar, é muito bom a alimentação daquilo que a terra produz, né? Nós precisamos cuidar com a alimentação cárnea, certo? Por que que nós precisamos cuidar com a alimentação cárnea? Porque os cientistas estão aí mostrando, né, falando que esses vírus, e provavelmente o coronavírus, ele tenha vindo dos animais, de carne de animais infectadas, contaminadas, e elas então passaram para o ser humano. E aí hoje o mundo inteiro está sofrendo com isso, né? O mundo inteiro está sofrendo com isso. Quando, quando Deus ele chamou Noé, né, para preparar a arca e depois que a arca estava pronta, Deus ele então orientou, né, Noé que colocasse na arca alguns animais, colocasse na arca alguns animais, né, para que eles então preservassem, certo, a vida aqui na Terra posteriormente, né, e isso que eu estou falando para vocês está lá no livro do Gênesis, certo? No capítulo 7 e o verso 2, quando diz assim, ó, de todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e a fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Assim, nós vemos aí que há uma distinção, né, desde lá o início, desde a criação, a respeito dos animais, os animais limpos e os animais imundos. Animais limpos e animais imundos.
E a Bíblia, ela ensina e fala mais a respeito disso. No livro de Levítico, e é o capítulo todo, e é um capítulo um pouco mais extenso, nós encontramos ali orientações em Levítico 11 que nos falam a respeito disso, né? E em Levítico 11 nos fala que os animais limpos são quais? São aqueles que têm o casco fendido e ruminam, essas duas características. O animal tem que ter essas duas características. Leia lá depois todo o capítulo, né? E ali fala que os animais aquáticos, eles precisam ter escamas e barbatanas, duas características também. E as aves, então, a Bíblia, ela nos mostra ali, né, quais são as famílias de aves que nós não podemos usar, e aí, por consequência, as demais que não estão na lista, elas podem até serem usadas como alimento, mas lembrando que o melhor para mim e para você é aquilo que a terra produz. Esse é o verdadeiro alimento, é o que a terra produz. No livro de Levítico, ainda no capítulo 7, versos de 22 a 24 e 26, Deus dá uma outra orientação ali, e você veja que a ciência ela comprova isso, né? Deus falando ali para Moisés, diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, de carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Olha só a orientação que a Bíblia, a palavra de Deus, está trazendo para mim e para você. Deus falando ali para Moisés que eles não deveriam usar nem gordura e nem sangue, né? E hoje eu e você sabemos aí que a gordura ela deposita nas artérias, né? E aí traz dificuldade para a circulação, e aí pessoas acabam tendo um infarto, acabam tendo um acidente vascular cerebral, porque por causa da alimentação, da gordura em excesso, né? Lembrando que as melhores gorduras são as insaturadas, as não saturadas e principalmente, né, aquelas que nós encontramos na natureza. Você vai encontrar aí gergelim, você vai encontrar o abacate, que tem bastante gordura, tá? E aqui nós encontramos, né, dos animais, Deus permitiu que o ser humano comesse a carne dos animais, mas lembrando que existem animais limpos e animais imundos, e que os animais, esses animais, a descrição deles está lá em Levítico, no capítulo 11, no qual os animais limpos são identificados como aqueles que têm o casco fendido e ruminam, as duas características. E os peixes têm que ter escamas e barbatanas. Dessa forma, eu convido você a fazer aí uma decisão. Tome a decisão de aumentar a ingestão de alimentos saudáveis e diminua o consumo de alimentos prejudiciais. Converse com Deus, converse com Jesus, Ele o ajudará para que você consiga fazer essa mudança. Talvez você esteja dizendo, mas o que eu vou comer? Aquilo que eu falei para você, né? Aquilo que a terra produz, certo? Vá gradativamente aumentando esses alimentos aí na sua dieta, vá retirando produtos industrializados, certo? E procure comer o mais natural possível, a alimentação seja a mais saudável possível e será uma bênção para você. Um outro alimento, ou um outro remédio, né? Não um alimento, mas um outro remédio que nós temos é o repouso. O repouso, ele é necessário para mim e para você todos os dias. Todos os dias. Se nós formos parar para pensar, 1/3 do nosso dia deve ser repousando, ou seja, ali algo em volta, né, cerca de 8 horas por dia,
nós deveríamos repousar. O repouso, ele é extremamente importante. É no repouso que o nosso corpo se recupera. E aí nós precisamos dormir, certo? Vai depender de uma pessoa para outra, mas de cerca de 7, 8 horas, alguns com 6 horas, eles já conseguem ter a recuperação necessária. E lembrando que quanto mais tempo antes, e o ideal seria dormir até 10 horas da noite, ir dormir até 10 horas da noite, certo? Para que assim o corpo aproveite bem os nutrientes necessários ou o nosso corpo ele venha a descansar, recuperar as energias. É só você parar um pouquinho e pensar assim, quando você vai dormir mais cedo, pode estar cansado, muito cansado, vai dormir mais cedo. Quando você acorda pela manhã, você está muito bem. Agora, quando você vai dormir tarde demais, mesmo que você durma 6, 7, 8 horas, você acorda cansado. Isso mostra para você que dormir mais cedo é o melhor. Agora, essa questão do repouso, ela é algo que Jesus, ele sabendo da necessidade que nós temos do repouso, ele faz um convite para mim e para você. Vejam aí o que é que Jesus ele fala em Mateus, no capítulo 11, dos versos 28 a 30. Ele convida a mim e a você para nós irmos a ele. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então Jesus está convidando a mim e a você. Se eu e você estamos cansados, nós podemos ir a Jesus, que ele nos dará o descanso necessário. Jesus, ele está esperando a mim e a você. E ele está convidando a mim e a você, venham a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, venha a mim e eu lhe darei descanso. Mas o Senhor, ele já providenciou um descanso também para mim e para você. No livro de Gênesis, no capítulo 2, nós temos a palavra de Deus apresentando que Deus descansou depois da criação. E ele assim deixou um modelo para nós, para mim e para você. Um modelo a ser seguido por todo ser humano. Deus se preocupa tanto conosco que nos recomendou um dia para pararmos a rotina de trabalho e, de maneira especial, descansar nele. Esse é um descanso diferente do sono. É um descanso diferente. E vejam só como que Deus ele se importa e se interessa com isso, com essa questão desse descanso para nós, para mim e para você, que lá no livro de Êxodo, ali entre os 10 mandamentos, Deus colocou um dos mandamentos que lembram exatamente disso. E o mandamento lá em Êxodo 20, dos versos 8 a 11, ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás nele todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado, o 7º dia, e o santificou. Então, Deus, ele separou um dia na semana para nós, para eu e você, nós
termos um encontro especial com Ele e lembrarmos e celebrarmos a criação. Ele diz aqui, ó, em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Se você é um servo de Deus, se você reconhece a Deus como o Criador, experimente essa bênção, esse descanso semanal. Experimente esse descanso. Tome uma decisão, a decisão de cada dia fazer uso do descanso necessário. Faça a decisão de cada dia descansar o tempo suficiente, ir dormir mais cedo, e assim você tenha aí o descanso cada noite, mas no 7º dia, no sábado. E a língua portuguesa nos ajuda, né? Então, por exemplo, hoje é quinta. Quinta é quinto, amanhã é sexta. Sexto dia. Depois do sexto vem o 7º dia, que é o sábado. Nesse dia, Deus ele espera ter um encontro especial comigo e com você. Não é um dia para você ficar dormindo parado sem fazer nada. Não, é um dia para você ter comunhão com Deus, para você fazer o bem, para você abençoar pessoas. Deus ele deseja que você tenha um encontro especial com Ele, e o sábado é esse encontro que nós temos o descanso a cada semana, além do nosso descanso diário, além do descanso em cada dia. Deus ele deseja ter um encontro contigo. Que tal você ter um encontro com Deus nesse próximo sábado? No próximo sábado. Se você talvez está ouvindo esse vídeo posteriormente, não está agora, mas está ouvindo posteriormente, coloque aí dentro do seu coração, no próximo sábado eu vou separar para Deus. As igrejas adventistas do 7º dia, elas abrem aos sábados, basta dar aí uma pesquisada, ou se quiser, você pode também procurar aí, né, no site Encontre uma Igreja, ou no Google, e aí você encontrará endereço de igreja adventista aí mais próximo de você. E eu tenho certeza que será termos esse encontro e podermos então ter um encontro especial com Jesus e adorar o nosso Criador. Caminhamos aí para os últimos remédios. O próximo deles é o equilíbrio. O equilíbrio ou temperança. Ter equilíbrio não é fácil. Ser temperante não é fácil. Por isso é importante nós aí tomarmos algumas decisões, principalmente aqui com o estilo de vida saudável, equilibrado. Então a primeira etapa é conhecer, é aprender, é conhecer a respeito disso. A segunda etapa é ter vontade de ter uma vida saudável. E isso precisa estar acima do desejo dos alimentos atrativos, do conforto, do sedentarismo. E a terceira etapa é a atitude, ou seja, que é tomar a decisão e começar a pôr em prática, certo? Começar a pôr em prática. Nós, eu e você, nós precisamos ser temperantes em nossa vida, por isso nós precisamos cuidar, né, com o uso daquilo que é bom, certo? Então, ser temperante, ter equilíbrio, é necessário e importante ser equilibrado no uso do que é bom, do alimento, da alimentação, daquilo que é bom, e abster-se daquilo que é prejudicial. E aí você já sabe, né? Declaradamente, algumas coisas, elas são drogas que são aceitáveis, certo? Aí o governo autoriza, então o álcool, o fumo, medicamentos são drogas também, e estimulantes, né? Também são coisas que nós precisamos nos abster. Abster dessas coisas. Nos abster do álcool, do fumo, fará muito bem para o nosso organismo, certo? Cuidar do nosso organismo
através de evitar o uso dessas substâncias, trará muitos benefícios para nós. Olhem, vejam o que a Bíblia fala em Provérbios 20. O vinho é zombador e a bebida provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, a palavra de Deus já está aqui advertindo a mim e a você, falando para nós que nós precisamos ter o domínio necessário e não sermos controlados, né? E o vinho, o álcool, ele pode tomar o controle da vida da pessoa, ou então outros produtos aí também, né? Como eu disse, drogas e assim por diante. E às vezes nós por nós mesmos não iremos conseguir. Por isso nós precisamos buscar a ajuda de Deus. E o Salmo 51, verso 10 diz assim, ó: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu e você, nós temos um Deus que se importa, se interessa por nós e quer nos ajudar a ter o equilíbrio necessário, a sermos temperantes, sermos equilibrados. Deus, ele deseja realizar essa obra em mim e em você. Tenha certeza que o Senhor o ajudará. Por isso, tome a decisão de deixar tudo aquilo que atrapalha você, certo? Que tem destruído o seu equilíbrio, a sua temperança, não importa quais áreas elas sejam. Tome a decisão, anote numa folha, escreva, e aí então comece a pôr em prática conhecimento, a vontade e a atitude. Nós precisamos colocar como parte da nossa vida aí para que esses remédios eles estejam funcionando em nossa vida. Nós caminhamos agora para o último remédio e ele fala do quê? Da confiança em Deus. Isso que eu estava dizendo para vocês. Eu e você, nós temos um Deus que se importa, que se interessa por nós, por mim, por você. E esse Deus que se interessa por nós, por mim e por você, ele tem uma consideração especial por mim e por você. Vejam só o que é que Deus fala na primeira carta de João, no capítulo 3 e o verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós o somos. Deus nos olha, Deus nos considera seus filhos. Que privilégio eu e você temos de sermos filhos de Deus, sermos filhos de Deus. Nós não somos aí como uma criatura, como um animal, não. Nós somos filhos de Deus, Deus nos considera assim. Mas eu e você, nós precisamos, né, colocar nossa vida nas mãos de Deus, confiar em Deus, certo? Por isso o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e o verso 7, ele diz o quê? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tem alguma coisa que está incomodando você, está preocupando você? Entregue a Deus. Entregue as suas preocupações a Ele. Ele está cuidando de você. Você está preocupado, está com medo do coronavírus? Coloque em prática esses remédios. Confie, Deus está cuidando de nós. Ele já fez aí o necessário, além do que, se for necessário uma intervenção sobrenatural, Deus pode fazer isso também. Mas se eu e você colocarmos em prática o que Deus nos orienta, tenho plena certeza de que o Senhor cumprirá as promessas dele, certo? Deus cumprirá as promessas dele, porque Ele, o nosso Deus, é o Deus que sabe e que conhece todas as nossas lutas, provas e dificuldades. Ele já nos avisou que nesse mundo nós teríamos aflições. Por isso eu e você precisamos colocar a nossa confiança plena e completa em Deus, o nosso Senhor. O salmista, no Salmo 84,
Nos versos 11 e 12, ele diz assim: o Senhor Deus ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Experimente essa alegria e felicidade na sua vida, de confiar em Deus, de descansar em Deus. Tenha certeza que o Senhor, Ele está cuidando de você. Tenha essa certeza dentro do seu coração. Em Mateus, no capítulo 7, verso 7, Jesus ele disse assim, ó: peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Jesus está dizendo que nós devemos pedir a Deus, nós devemos fazer a nossa parte e com certeza Ele nos ajudará. Com certeza Ele nos ajudará. Ele nos ajudará com tudo aquilo que nós precisamos. Lembre-se disso. Deus, Ele está desejoso de fazer parte da sua vida. Deus está desejoso de fazer parte da sua vida. Por isso, tome a decisão de todos os dias colocar em prática na sua vida, os remédios que Deus deixou na natureza. Deus deixou 8 remédios na natureza. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, confie nele. O Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Então, tem aí como parte da sua vida esses remédios. Confie. Deus, Ele está desejoso de ser o seu melhor amigo. Faça de Deus o seu melhor amigo. E para ajudar você com essa decisão, todas as semanas, nas terças e quintas-feiras, nós estaremos aqui nesse mesmo canal, nesse horário, estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus e aprendendo mais e aprendendo como ser amigo do Senhor Jesus. Como confiar mais nele, entregar a vida completamente a ele. Tenho certeza que o Senhor o ajudará cada dia a colocar em prática na sua vida, a fazer uso dos remédios, do ar puro, do exercício físico, da água, da luz do sol, da alimentação saudável, do descanso, certo? Do repouso. E também Deus irá ajudá-lo com o equilíbrio necessário e, acima de tudo, a presença dele na sua vida. Confie que o Senhor o ajuda, confie que o Senhor, Ele estará contigo. Tenho certeza que Deus, Ele estará contigo, ajudando você a pôr em prática na sua vida os remédios que Ele já nos deixou, e você estará protegido pelo Senhor através desses remédios que Ele deixou. São remédios que previnem, são remédios que nos ajudam, deixam o nosso sistema imunológico funcionando adequadamente, e assim, não apenas o coronavírus, mas qualquer outro vírus, bactérias, nós com certeza teremos uma vida melhor, uma vida saudável. E o Senhor quer ajudá-lo com isso. Feche agora seus olhos, quero orar contigo, quero falar com Deus, juntos nós, onde você está, para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou na natureza os remédios para nos ajudar, para proteger nosso corpo das doenças. Nesse mundo de pecado, as doenças estão aí e nós precisamos fazer uso de todos os remédios, porque eles funcionam em conjunto. Termos um remédio, usarmos um remédio e esquecermos os outros. Todos eles precisam estar funcionando para que assim nós tenhamos uma imunidade efetiva. Por isso nós pedimos a tua ajuda, e o Senhor promete que quando nós pedimos, nos achegamos a ti, pedindo em nome do seu Filho, do Senhor Jesus, nos concederá. Concede a cada um
as vitórias necessárias, bom Deus, bom Pai, e fortalece e ajude. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente para estudar a Tua Palavra e pedimos a Tua companhia, pedimos a Tua bênção e que o Senhor traga as pessoas para esse canal, assistirem as aulas, assistirem esses estudos e assim aprenderem mais da Tua Palavra, bom Pai. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, né? E aí lembrando que já são, aí estamos perto do horário de dormir para aproveitar bem os elementos que que nosso corpo produz, os hormônios necessários, os elementos necessários aí para termos um bom descanso e assim estarmos bem. Deus o abençoe, Deus esteja contigo e uma boa noite de descanso e uma boa sexta-feira, um dia de preparação a você. Deus o abençoe.